Olá, crianças! Que bom mais uma vez estarmos aqui juntinhos para adorar, glorificar, engrandecer o nome do nosso Deus maravilhoso. Sejam todos bem-vindos, crianças, papais, mamães, todos vocês que nos ouvem nessa hora. Sejam muito bem-vindos à Igreja Batista Shekinah, Ministério Shekinah Kids, uma igreja de crianças preparada para levar a mensagem de amor ao coração de cada um dos pequeninos. Sejam bem-vindos para ouvir uma mensagem fantástica que você vai amar, que você vai descobrir o quanto Deus ama as crianças desde muito pequenas. Prepare o seu coração, ouça a palavra e prepare o seu espírito para receber esse Senhor que traz hoje para você uma presença profunda e marcante para a sua vida. Venham escutar a palavra do Senhor. Ana e o seu marido Eucana viajavam todos os anos para irem ao templo, oferecer sacrifícios ao Senhor. No templo, Ana chorou e orou fervorosamente pedindo a Deus um filho, pois não tinha nenhum. Então ela prometeu a Deus que se ele lhe desse um filho, ela o devolveria a ele assim que ele completasse 5 anos de idade. A criança dormiria no templo e serviria a Deus todos os dias desde pequenino. O profeta Eli, vendo tudo aquilo, abençoou Ana e profetizou que ela teria o filho tão desejado. E agora, hein? O que será que aconteceu? Amava Ana Deus, sim, sim, sim. Amava Ana Deus assim. Amava Ana Deus, sim, sim, sim. Amava Ana Deus assim. Ana não podia ter neném, chorava de dia e de noite também. Ana não podia ter neném, chorava de dia e de noite também. Mas Deus fez um milagre e Samuel nasceu. Mas Deus fez um milagre e Samuel nasceu. Ana agora tem um neném. Ela ri de dia e de noite também. Ana agora tem um neném. Ela ri de dia e de noite também. Amava Ana Deus, sim, sim, sim. Amava Ana Deus assim. O que aconteceu, crianças, é que Ana e Eucana voltaram para casa. Ana estava certa que Deus tinha ouvido a sua oração e lhe abençoaria com um filho. E isso aconteceu. Então, todos ficaram muito felizes. E Ana deu o nome ao seu filho, que significa do Senhor pedir. Que nome é esse, crianças? Samuel, Samuel. Era uma vez um menino que ainda pequenino foi escolhido para morar na casa de Deus. Mas ele não sabia que profeta seria, e todos Israel ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, 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 Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel,
casa de Deus. Mas ele não sabia que um profeta seria. Todos Israel ele obedeceria. Quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel, 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 Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, 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 Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá no céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. O nome do bebê é Samuel. Ana esperou Samuel ser desmamado para levá-lo ao templo e deixá-lo ao serviço do Senhor diante do sacerdote Eli. Na idade de aproximadamente 3 a 6 anos, Samuel foi entregue a Eli para o serviço do Senhor. Agora eu queria falar com você, papai e mamãe. Vocês sabiam que as crianças também podem conhecer a Deus desde muito pequenas e que cabe a nós, os pais, tomarmos a decisão certa de levá-las ao Senhor? Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18, conta que Samuel ficou morando com o sacerdote Eli lá no templo e ele ajudava o sacerdote em tudo. Samuel ministrava ao Senhor ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal. Devia ser muito fofo, né, crianças? Samuel, Samuel era um menino que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenino. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menino que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenino. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho. Ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel, ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, ser pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menino que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenino. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel, Samuel era um menino que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenino. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, ser pequeno ou grandão,
você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel, Samuel era um menino que ouviu a voz de Deus. Quando ele era tão pequenininho, ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho, ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel, ouvir a voz de Deus. Cíntia e Aline, era maravilhoso, era fofo demais, mas foram também as melhores experiências que alguém poderia ter, não é verdade? Criança, apesar de Samuel servir ao Senhor entre seus 3 a 6 anos, ele também precisaria ter uma experiência pessoal com Deus. Sabe por quê, criança? Samuel ainda não tinha aquele relacionamento com Deus. Samuel não conhecia ainda a palavra eterna de Deus. Criançada, Samuel realmente precisa, nesse momento, ter aquela experiência com Deus. Então vamos fazer o seguinte, criançada. Vamos fazer um desafio? Então vamos criar uma primeira tarefa, tá bom? Qual é essa tarefa? A primeira tarefa é: como era a sua vida antes de conhecer Deus? E como é a sua vida agora conhecendo a Deus? Então vamos escrever lá no nosso WhatsApp, lá no nosso grupo do Kids, Shekinah Kids, qual a sua experiência que você teve com Deus? Vamos fazer esse desafio? Aí então, a partir de amanhã, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escrever lá como era você antes de conhecer a Deus e como era você depois de conhecer a Deus. Legal? Bora contar essa experiência? Legal! Então vamos lá. Samuel deveria ter aproximadamente 12 anos, quando dormia no seu quarto e ouviu a voz do Senhor. Samuel, Samuel! Samuel levantou-se correndo e foi para o quarto de Eli. E Eli falou assim: não lhe chamei, Samuel. Mas Eli, eu ouvi sua voz. Samuel rapidamente voltou aos seus aposentos e voltou a dormir. Quando ele voltou a dormir, ouviu novamente o clamor do Senhor. Samuel, Samuel! Samuel levantou rapidamente, foi novamente aos aposentos de Eli. E ele falou: eu não lhe chamei, Samuel. E isso foi durante 3 vezes aconteceu esse chamado. E Samuel voltou ao seu quarto e voltou a dormir. Eli, pensando, chamou Samuel e falou. Eli orientou Samuel como deveria proceder quando o Senhor chamasse. Samuel voltou a dormir um sono profundo e novamente o Senhor clamou: Samuel, Samuel! Samuel rapidamente respondeu: fala, Senhor, o teu servo te ouve. Samuel ouviu a promessa que Deus tinha na vida dele. Isso não é maravilhoso, criançada? Como nós temos um Deus que nos conhece, como que nós temos um Deus que sabe a nossa necessidade, mais ainda, nós temos um Deus que conhece o nosso nome. Isso não é maravilhoso? Isso é sensacional. Glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus verdadeiro. Criançada, nós precisamos entender o chamado de Deus. Você já teve a oportunidade de ouvir Deus falar com você? Então vamos fazer o seguinte, vamos para a segunda tarefa. A primeira tarefa nossa é: qual é a sua experiência antes e depois de Deus? Vamos botar também lá no nosso grupo do WhatsApp, lá no Shekinah Kids, e vamos escrever assim: durante essa semana nós vamos buscar ouvir a voz de Deus. Aí você vai falar assim: como, tio? Nós podemos ouvir a voz de Deus de várias maneiras. Você lembra que nós falamos anteriormente sobre sonhos? Né? Então nós podemos ouvir a voz de Deus através de sonhos, através de louvores, através da oração. Nós podemos ouvir o chamado de Deus através um conselho do papai e da mamãe, um conselho do amiguinho, principalmente nesse momento que nós vivemos tão difícil, né? Você já está cansado de correr, de jogar toda hora, né? Às vezes está estressado, quer responder para a mamãe. E aí? Então vamos buscar esse desafio?
Vamos procurar essa semana ouvir a voz de Deus? Através de quê? Vamos orar mais? Chamar o papai, mamãe, vem, irmão, vamos aqui, vamos tentar ouvir a voz de Deus. Sabe por quê, criançada? Quando a gente ouve a voz de Deus, o nosso coração fica alegre. Viu o que Samuel fez? Samuel, ele ouviu a voz de Deus. Desde pequeno, ele já vinha servido ao Senhor. E agora, ele teve uma intimidade mais presente com Deus. E a partir desse momento, Samuel, ele tinha mais do que ter aprendido, mais do que ter servido. Agora, ele tinha uma intimidade pessoal com Deus, porque ele conheceu a Deus. E é assim que nós vamos fazer. Nós precisamos conhecer mais a Deus. E a partir de agora, nós vamos ouvir mais o chamado de Deus. Isso não é maravilhoso? Vocês topam comigo, criançada? Semana que vem, nós vamos relatar o que vocês, a experiência de vocês tiveram com Deus e o chamado que Deus teve para a nossa vida. Porque Ele tem um chamado para mim e para você. Hoje nós estamos aqui, sendo chamados para falar da palavra de Deus. E você foi chamado para estar aí do outro lado, ouvindo a mensagem de Deus. Tá beleza, criançada? Porque o chamado de Deus está para mim e para vocês. Tá legal, criançadas? Muito obrigado, criançadas. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Então o Senhor chamou Samuel novamente. Samuel, Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu faço parte de um novo tempo, está nascendo em minha nação. Eu sou um fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração que depõe Saul, a geração que unge Davi, a geração que depõe Saul, a geração que unge Davi. Há tempo de louvor. A geração que depõe Saul, a geração
todo lugar. A geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi, a geração que depois Saul, a geração que unge Davi, para o tempo de louvor, para um 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 tempo de louvor. Samuel, existem muitas crianças de hoje, não é diferente. Deus continua chamando as crianças pelo nome, entregando chamados, dons. E o Senhor, nosso Deus, Ele quer ter um relacionamento pessoal profundo com cada criança. Abra o seu coração nessa hora, diga sim para o chamado do Senhor, sirva a Deus com alegria, como foi com Samuel, porque na casa de Deus ele serviu, cresceu e foi um grande profeta. Ele pôde mudar toda uma história usado pelo Espírito Santo de Deus. Sabia que foi ele que ungiu o rei Davi? Sim, foi ele que entronizou o rei, o grande rei Davi, que era segundo o coração de Deus. E você, gostaria de aceitar esse Senhor lindo que te chama pelo nome nessa hora? Abra o seu coração, diga sim, Senhor. Eu te aceito como meu Senhor, único, poderoso, lindo, maravilhoso, para te servir, te honrar e te glorificar. Também os papais precisam, assim como foi com Ana, levar os seus filhos à presença do Senhor, facilitar a chegada das crianças até o Deus Todo-Poderoso. Eu encorajo você também, papai e mamãe, nessa noite, a conduzir o seu filho numa prática de oração, para que ele possa ouvir a palavra de Deus e sentir o amor desse Senhor no seu coração. Eu desejo sobre todos a paz do Senhor Jesus. Amém.